Na dolorosa trajetória da pandemia de Covid-19, o mundo não apenas perdeu preciosas vidas, mas também um inestimável tesouro de talentos artísticos. Através de suas criações, esses artistas deixaram marcas profundas em nossos corações e mentes, trazendo-nos alegria, provocando reflexão e inspirando. Suas contribuições para a cultura e a humanidade jamais serão esquecidas. Tarcísio Meira, um dos mais destacados atores do país, nos deixou nesta quinta-feira, 12 de agosto de 2021, no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. Tarcísio, que havia recebido a segunda dose da vacina contra a Covid em março, estava com 85 anos e foi hospitalizado a partir de 6 de agosto. Paulo Gustavo, renomado ator, partiu em 4 de maio de 2021 no Rio de Janeiro, vítima de uma embolia. Ele havia sido internado em 12 de março e sua idade era de 42 anos. Agnaldo Timóteo, o icônico cantor, nos deixou em 3 de abril de 2021, aos 84 anos, após uma internação que se iniciou em 18 de março. João Acaíbe, reconhecido por sua interpretação memorável como Tio Barnabé no Sítio do Pica-Pau Amarelo, 2001-2006, nos deixou em 30 de março de 2021. Sua internação durou um total de 16 dias. Nissete Bruno, uma das maiores atrizes da televisão brasileira, nos deixou em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, devido a complicações relacionadas à Covid-19. Nissete estava hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, da Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, desde 29 de novembro. Edson Montenegro, renomado ator e conhecido por sua participação em Cidade de Deus, nos deixou aos 63 anos, em 21 de março de 2021, devido a complicações relacionadas à Covid-19. Martinho Lutero Galati, o maestro de destaque, foi uma das primeiras vítimas do vírus e faleceu em 25 de março de 2020, em São Paulo, aos 66 anos. Ele foi hospitalizado 8 dias antes de sua morte, e apesar do primeiro teste para a Covid-19 ter apresentado resultado negativo, um segundo teste confirmou o diagnóstico. O músico chegou a apresentar uma melhora, mas sofreu uma parada cardíaca durante a noite. MC do Mel, um jovem funkeiro de apenas 28 anos, perdeu a vida no início dos casos de coronavírus na Bahia. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital Couto Maia, em Salvador, após ter sido diagnosticado com Covid-19 em 12 de abril de 2020. Tragicamente, ele nos deixou 4 dias depois, em 16 de abril. Aldir Blanc, um dos compositores e escritores mais renomados da história, faleceu em 4 de maio de 2020, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, aos 73 anos. Ele havia sido internado na UTI 19 dias antes devido a sintomas de infecção urinária e pneumonia. Aldir Blanc deixou um legado eterno na música brasileira, com composições memoráveis em parceria com João Bosco, como O Bêbado e a Equilibrista, imortalizada na voz de Elis Regina. Seu nome também inspirou a criação de uma lei, aprovada em junho pelo Senado, que proporcionou auxílio financeiro para artistas durante a pandemia. Ciro Pessoa, um dos membros fundadores da banda Titãs, enfrentava uma batalha contra o câncer, o que debilitou significativamente seu corpo. Em um hospital de São Paulo, ele nos deixou em 5 de maio de 2020, com a idade de 62 anos. A triste notícia foi confirmada por seus antigos companheiros de grupo, Branco Melo e Tony Bellotto. Daisy Lucidi, a talentosa atriz, encontrava-se em estado crítico em um hospital do Rio de Janeiro, após testar positivo para o novo coronavírus. No dia 7 de maio de 2020, aos 90 anos, ela nos deixou. Seu último trabalho nas telas de novelas foi interpretando Dulce em Babilônia, mas sua carreira também incluiu papéis em outras produções notáveis como Paraíso Tropical, Passione e Geração Brasil. Abraham Palatnik, um artista brasileiro de renome internacional, desempenhou um papel fundamental na introdução da arte cinética no Brasil. Ele nos deixou em 9 de maio de 2020, no Rio de Janeiro,
vítima da Covid-19 aos 92 anos. Palatnik era uma figura multifacetada, atuando como pintor, escultor, desenhista e inventor. E sua obra teve um impacto significativo ao combinar arte, ciência e tecnologia. Seu talento atraiu admiradores de todo o mundo, incluindo o artista espanhol Joan Miró. Carlos José, um artista que começou sua carreira como seresteiro, encantando o público com temas românticos como Esmeralda, que se tornaram sucessos nos anos 1960. Aos 85 anos, o cantor nos deixou em 9 de maio de 2020, deixando para trás um rico legado de composições que serão lembradas com carinho. Sérgio Santana, amplamente reconhecido como um mestre da narrativa e da literatura brasileira, nos deixou em 10 de maio de 2020, aos 78 anos, em um hospital privado no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. O escritor estava hospitalizado por cerca de uma semana e, curiosamente, havia demonstrado sinais de melhora clínica um dia antes de seu falecimento. David Correia, notável por ser o maior ganhador de sambas enredo da Portela, foi internado em 2 de maio de 2020 apresentando sintomas do coronavírus. Tragicamente, em 10 de maio, aos 82 anos, o renomado compositor nos deixou no Hospital Marcílio Dias, localizado no Rio de Janeiro, devido a complicações renais. Nino Voz, cuja morte foi anunciada por Simone, sua colega na turnê do Balão Mágico, nos deixou em 24 de maio de 2020. Pouco antes de seu falecimento, Nino compartilhou um emocionante texto em uma rede social, expressando sua saudade de retornar aos palcos.